Bom, então vamos começar aí mais uma aula e esta aula é uma aula sobre sistema métrico decimal. Bom, dentro desse sistema métrico decimal nós vamos tratar aí das unidades de medida, né? Das unidades de medida que se referem à área, a volume, à massa e à capacidade. A gente lembra lá que é meio confuso esse negócio de sistema métrico decimal, que trata lá das conversões entre as unidades de medida. A gente vai ver um método aqui que facilita bastante isso. Bom, em primeiro lugar, basta que você lembre dessas 7 iniciais. Então, as 7 iniciais serão quilo, hecto, deca, padrão, deci, centi e mili. Então, essa régua que está aqui, ou seja, essas 7 iniciais aqui, é bom que você tenha decorado. Então, quilo, hecto, deca, padrão, deci, centi, mili. Isso sempre vai ser dessa forma, não vai mudar nunca. As possíveis unidades de medida que podem aparecer aqui serão metro, litro e grama. Então, metro, litro e grama. Sendo que a unidade de medida metro ainda pode estar subdividida em metro quadrado ou metro cúbico. Tranquilo? Nenhuma dessas medidas aqui se comunicam. Não há conversões entre unidade de medida de litro para grama, de grama para metro quadrado para metro, metro para metro cúbico. As únicas duas, né, que é o nosso exceto, que se comunicam são a tabela de litro com a tabela de metro cúbico. Essas podem se comunicar, pode haver conversões entre essas duas tabelas, porque uma mede a capacidade de uma determinada coisa, um determinado recipiente, e outro mede o volume. Então, uma vai medir o tamanho da coisa e outra vai medir o quanto cabe dentro dessa coisa. Capacidade e volume, então, há conversões entre elas. Aquela ideia lá de 1 litro pesa 1 quilo, aquilo é folclore, hein? Pelo amor de Deus, aquilo lá não existe, né? Dentro do sistema métrico decimal. Para o litro pesar 1 quilo, ou seja, o conteúdo de 1 litro pesar 1 quilo, tem que ser de água, tem que ser de água destilada, tem que estar a 4 graus Celsius e ao nível do mar. Então tem que se levar em consideração a pressão, tem que se levar em consideração o conteúdo, que é água destilada, e tem que se levar em consideração a temperatura. Fora isso, 1 litro pesa 1 quilo é nunca, né? Enche 1 litro de chumbo, depois enche 1 litro de pena, que é para ver se 1 litro vai dar 1 quilo. As possíveis siglas que podem aparecer dentro do sistema métrico decimal serão estas. Para a tabela de metro, teremos aqui no padrão um M, que significa metro. Decímetro, DM, centímetro, CM e milímetro, MM. Do outro lado, interjeição juvenil, né? D significa decâmetro. E aqui, hectômetro. E lá, quilômetro. Mas como é que eu vou saber disso? Ora, é só pegar a tabela que você está trabalhando e colocar na frente de cada um desses inícios aqui, né? De cada uma dessas iniciais. Você já vai saber o que a sigla significa. Então, está trabalhando com a tabela de metro, colocou aqui na frente do quilo, quilômetro, ou seja, quilômetro. Vem aqui e vê a sigla. Pegou o metro, aí eu não lembro o que é essa sigla aqui. Vai lá, pega o metro, coloca lá na frente de deca, vai dar o decâmetro, ou seja, o decâmetro, cujo símbolo é esse daqui. Mas não fica decorando como CM, DM, D, KM, porque na prova geralmente cai esse negócio por extenso. Se estiver trabalhando aqui com a tabela de litro, claro, aqui na tabela de metro são essas iniciais. Se mudar para metro quadrado, a única coisa que vai mudar é o expoente aqui, né? Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, aí vai.
Se mudar para a tabela de metro cúbico, a única coisa que vai mudar aqui é o expoente, 3, né? Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, e aí vai. Se for só a tabela de metro, o expoente é que está mudado, é o expoente 1. Tem que lembrar disso para conseguir desenvolver esse método aqui que nós vamos ver. Se eu tenho apenas metro, litro ou grama, o expoente é 1. Né? Expoente subentendido. A gente sabe que quando o expoente é 1, ele não precisa ser representado. Se a tabela a trabalhar é a tabela de litro, nós vamos ter aqui no padrão um L de litro. Decilitro, DL, centilitro, CL, mililitro, ML. Para o lado de lá, vamos ter aqui um decalitro, vamos ter hectolitro e vamos ter quilolitro. Isso aqui é um A, tá? Decalitro. Se estiver trabalhando com a tabela de grama, vamos ter aqui no padrão, que é o centro da tabela, um G de grama. Para o lado direito aqui, vamos ter decigrama, centigrama e miligrama. E para o outro lado de lá, vamos ter decagrama, hectograma e quilograma. Então, aí estão todas as possíveis siglas que podem aparecer em prova dentro de sistema métrico decimal. Todas elas estão aqui. Para a tabela de metro, eu vou fazer conversões entre essas unidades de medida. Em nenhuma outra. Para a tabela de litro, eu só faço conversões entre essas unidades de medida. E para a tabela de grama, só se pode fazer conversões entre essas unidades de medida. Eu posso fazer conversão, por exemplo, de grama para quilograma, de quilograma para centigrama. Posso fazer conversão de decâmetro para quilômetro, de quilômetro para decímetro, mas nunca, por exemplo, de hectômetro para grama, aí não tem jeito. As únicas duas tabelas diferentes que podem se comunicar, como já vimos aqui, tabela de litro e de metro cúbico. Você tem aí o seu tempo para copiar isso daqui, né? Você sabe muito bem que pode dar pause na coisa, vai copiar essa tabela aqui. Ah, e para aqueles que esqueceram, vocês têm lá disponível os exercícios de hoje, começam no exercício de número 21, né? Então, se ainda não imprimiu ou se ainda não tem esses exercícios aí à mão, nós vamos utilizar esses exercícios, já dá logo um stop aí, um pause, né? Vai lá, imprime os exercícios e volta para cá, porque nós vamos precisar deles. Bom, vamos lá ver como é que nós vamos utilizar essa tabela aqui para fazer essas possíveis conversões dentro do sistema métrico decimal. Cada uma dessas casas, dentro das tabelas normais, né? Vamos chamar de normal, porque isso aqui também é normal, hein? Pelo amor de Deus. Dentro das tabelas que nós estamos acostumados, melhorou bastante, né? O que a gente tem? Ah, esse cara aqui tem um valor que é 1, esse cara aqui tem outro valor, 0,1, 0,001, 0,0001, pro lado de cá vale 10, vale 100, vale 1000. Nós vamos esquecer isso tudo. Dentro do nosso sistema aqui, dentro do nosso método, todas as unidades de medidas terão o mesmo valor. Então não precisa nada daquilo de ficar desenhando tabela, colocar o número dentro, coloca a vírgula lá na unidade de medida que você está, depois vai até a unidade de medida que você quer, não precisa nada disso. Também não precisa nada daquilo de pega a casa onde está, multiplica pela casa onde vai, divide pela casa de onde vem, é uma bagunça lascada, né? Então, tem lá as suas aplicações, mas para a nossa prova a gente precisa ser rápido. Você tem que lembrar sempre, tem que ter sempre em mente que em média você vai ter lá 3 minutos para cada questão. Então se você tem 3 minutos para uma questão, claro que para matemática você acaba sempre reservando um pouco mais, porque 3 minutos para matemática é pouco. Então você vai lá ganhar tempo nas outras matérias, né? Algumas matérias, se é que tem essas matérias que são mais rápidas, você vai reservar um pouco mais de tempo para fazer a matemática.